E estou recebendo hoje aqui João Farias, presidente da Câmara Municipal e também pré-candidato, a deputado federal. Como nós estamos fazendo aqui, para que você possa conhecer os candidatos aqui da nossa região. Porque tem tanto pouco espaço na televisão, né, durante toda a campanha eleitoral, de repente você quer saber qual que é a visão da pessoa que nós estamos entrevistando, o que ele pretende quando chegar lá, e é exatamente isso que nós vamos fazer hoje com o João Faria. João Faria, está definida aí a sua pré-candidatura, deve ser realmente configurada a sua candidatura. Agora eu pergunto a você, né? Qual que é a intenção? O que você está pensando ao chegar em Brasília, deputado federal? Bom dia. Bom dia, Madalena, bom dia, Nancy, Luiz, Fernando, toda a equipe do seu programa, aos ouvintes da Rádio Morada. Primeiro, Madalena, a nossa candidatura ela nasce com a expectativa de garantirmos que Araraquara não volte e não ande para trás, né? A história provou ao longo do tempo quanto é importante para a nossa cidade ter um representante em Brasília para poder defender os interesses de Araraquara e da região. Araraquara, durante muito tempo, ficou sem deputado federal, sem deputado estadual, e sentiu na pele o quanto, nesse novo modelo de Estado que nós temos no Brasil hoje, é importante para as cidades do nosso porte, do nosso tamanho, ter representação em Brasília. E com a desistência do Dimas Ramalho, que hoje se tornou conselheiro do Tribunal de Contas, e a retirada da candidatura do ex-prefeito Edinho Silva, que seria deputado federal eleito com absoluta certeza, haja visto o patamar de importância que ele chegou no cenário político hoje, nossa cidade fica com uma lacuna que não pode, em hipótese nenhuma, deixar de ser preenchida, né? É importante que Araraquara apresente nomes para a cidade, para a região, que possam disputar as eleições em condições reais de ganhar, né? E nesse quadro, né, o meu partido, o PRB, sai com uma certa vantagem. Nós vamos ter aí o Celso Russomano, que com certeza é previsto aí pelos analistas políticos como aquele que deve ser o deputado federal mais votado no estado de São Paulo. Nas avaliações mais pessimistas, o Celso deve ter algo em torno de 800 mil votos, e isso faz com que o quociente eleitoral do nosso partido seja bem menor do que o dos outros, né? A avaliação mais pessimista é de que no PRB um deputado possa se eleger com 50 mil votos, caso o Celso chegue à casa dos 800 mil. E a mais otimista é que a votação do Celso ultrapasse a casa do 1 milhão, e aí com 30 mil votos você possa se eleger deputado federal. Então essa perspectiva, né, coloca o nosso nome em reais condições de poder ser o representante da cidade. E em Brasília, né, o meu compromisso é defender Araraquara com unhas e dentes, da mesma forma que eu faço na Câmara Municipal. Eu tenho uma relação com Araraquara desde o dia que cheguei aqui, de um amor incondicional, né? Tudo que eu tenho, que eu conquistei na minha vida, do ponto de vista pessoal, principalmente na política, eu devo à cidade de Araraquara. E eu não tenho dúvida nenhuma, né, de que, caso a população entenda de que eu estou preparado para representar a nossa cidade em Brasília, vou defender Araraquara de forma incondicional, né, buscando trazer recursos para a nossa cidade, buscando encaminhar projetos importantes para que Araraquara continue no rumo do crescimento, no rumo do desenvolvimento, mas acima de tudo, né, levando bandeiras que são importantes para a nossa cidade. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que, como deputado federal, a gente tem muito mais força para defender o retorno do 190 para a nossa cidade, que hoje é consenso com a população de que não dá mais para ficar na cidade de Ribeirão Preto. Se já existe uma sensação de insegurança na população por conta do aumento da criminalidade, a presença do 190 fora de Araraquara aumenta essa sensação. Em Brasília, caso a gente consiga se eleger deputado federal, eu tenho certeza absoluta que nós vamos ter muito mais força para brigar com a LL, para retirar os vagões abandonados no centro da cidade de Araraquara. Já estamos fazendo isso como vereador, entramos com uma representação no Ministério Público, denunciamos o descaso da LL com os vagões abandonados aqui no centro, mas é evidente, né, de que a nossa voz, caso esteja em plano central, né, nós temos condições de fazer com que ela ecoe com uma força muito maior. Então, a nossa candidatura nasce com o espírito de, em Brasília, ser um defensor árduo dos interesses da população de Araraquara e da nossa região. Acho que Araraquara não pode, em hipótese nenhuma, correr o risco de ficar sem representação em Brasília. E eu me coloco, né, com muita humildade, à disposição da população de Araraquara para ser esse representante e poder desenvolver um trabalho que venha contribuir para que a nossa cidade não perca a qualidade de vida, que é histórica e que é orgulho de toda Araraquarense. Araraquara é uma cidade que está na frente de muitas cidades do interior do estado, mas não pode perder
essa qualidade por conta aí de correr o risco, por exemplo, de ficar sem representação na Câmara Federal. Tá certo. Agora eu gostaria de saber, viu, João, da sua percepção, né? Porque nós estamos percebendo que a população brasileira está um pouco cansada, né? Dos velhos políticos, aqueles que sempre ocuparam, né, o Congresso, tanto a Câmara Federal como o Senado, um tanto quanto viciados, né? Então eu pergunto a você, o que você acha que tem que ser feito para mudar? Nós até discutimos outro dia aqui, que houve lá em Brasília, a discussão sobre a questão da publicidade para crianças, né? Publicidade para criança na televisão. E simplesmente o projeto inteligentíssimo da Conanda foi engavetado porque parece que por detrás havia interesses que certamente conduziram aí a postura dos deputados. Qual que é a sua visão para mudar esse conceito ruim que hoje existe na política nacional, principalmente por aqueles deputados antigos, aqueles deputados que já deram o que tinha que dar? O que você acha? Qual que é a sua visão, a sua percepção? Então, Madalena, eu acho que são várias ações. A primeira, a gente precisa discutir o modelo, né? O modelo político brasileiro é um modelo hoje que favorece a possibilidade de algumas pessoas perpetuarem no poder, né? Eu, por exemplo, sou radicalmente contra a reeleição no cargo legislativo. Eu acho que no legislativo tinha que ter a mesma regra que tem para o executivo, ou seja, 2 mandatos. A pessoa foi vereador no primeiro mandato, se reelegeu, como é o meu caso, que estou no meu segundo mandato, não poderia disputar um terceiro. Ou você disputa um outro cargo no executivo, ou você dá espaço para a possibilidade de renovação. Acho que a renovação na política, ela é fundamental. E eu acho que ela deveria também acontecer no legislativo. Agora, muito mais importante do que isso, acho que é a população entender de que não existe mudança no país se não tiver uma participação mais ativa da sociedade. A sociedade precisa votar com mais critério, ela precisa votar com mais qualidade, ela precisa entender de que a política é o único instrumento que nós temos num regime democrático de direito de fato mudar a vida das pessoas. Então, quanto mais pessoas do mal se apossarem da política, mais notícias ruins ligadas à política nós vamos ter. Quanto mais pessoas do bem se apossarem da política, mais notícias boas em relação à política e à nossa vida nós vamos ter. Então, esse espírito da população de entender de que manifestar é fundamental, de que reclamar é fundamental, mas de que participar é muito mais fundamental ainda, para mim é o elemento que pode contribuir para que a gente possa construir uma nova política no Brasil, né, um novo comportamento, né, que a gente possa excluir da vida pública aqueles políticos que fazem da política um instrumento de favorecimento pessoal, de enriquecimento. Eu não consigo conceber um país melhor se a população não entender que a responsabilidade de mudança no nosso país passa pelas mãos dela, de que ela tem que participar, de que ela tem que cobrar, de que os meios de comunicação têm que ter a independência e a liberdade necessária para poder denunciar, para poder fiscalizar. Agora, acima de tudo, a população precisa entender que o político é o espelho da sociedade. Ninguém que está em Brasília hoje chegou lá, como a gente diz no ditado popular, porque caiu de paraquedas. Se chegou, é porque muita gente acabou votando de forma equivocada. Então, eu costumo dizer, inclusive, nas conversas que eu tenho, de que nesta eleição a população tem uma oportunidade ímpar, né, de demonstrar que nós queremos políticos num padrão FIFA, que virou aí a moda do momento, né? A gente ter políticos com o gabarito e a qualidade que nós estamos tendo com a Copa do Mundo. Como é que isso se dá? A população sendo exigente, né, cobrando e votando em pessoas que de fato têm um compromisso com a sua cidade, que têm um mínimo de história, que têm uma ficha limpa, né, que têm ao longo da trajetória da sua vida ações que não comprometam a sua personalidade enquanto pessoa que de fato cumpre com sua função de forma correta. Se o cidadão votar com consciência, a possibilidade dele errar é muito menor. Eu costumo dizer, inclusive, nessa eleição, que se as pessoas não têm identidade com João Farias, não tem problema, mas se você tiver identidade com algum candidato e votar nele com consciência, a possibilidade do teu voto ter sido um voto positivo é muito forte. Então, se a gente conseguir colocar na sociedade, na população de Araraquara, esse espírito de que o voto é uma arma poderosíssima, eu não tenho dúvida nenhuma de que a nossa cidade vai eleger os melhores, de que o estado de São Paulo vai eleger os melhores e de que o Brasil vai caminhar para, do ponto de vista dos seus políticos, ter um pouco mais de notícia positiva e um pouco menos, né, de notícia negativa como a gente tem hoje. É esse espírito que eu busco traduzir dentro de mim, tento passar para as pessoas. Nós
Nós podemos fazer um mundo melhor. Depende de nós, depende da nossa disposição, depende do nosso comprometimento. Não dá apenas para a gente ficar reclamando e achando que o problema só se resolve de 4 em 4 anos quando tem eleição. Eu acho que o Brasil avançou de forma muito positiva no governo do Lula, vem avançando de forma positiva no governo da presidenta Dilma, porém, nós temos que fazer alguns ajustes importantes no nosso país. Eu acho que não dá mais para o Brasil continuar protelando, por exemplo, a reforma tributária. É inadmissível que um país com nosso potencial continue tendo uma cobrança de imposto tão desigual como é hoje no sistema brasileiro. Não dá mais para uma elite rica do Brasil continuar pagando imposto igual paga proporcionalmente um cidadão que mora, por exemplo, no Jardim das Hortênsias. Eu acho que o grande tema econômico no Brasil nesse momento, até para garantir que o Brasil possa ter um desenvolvimento sustentável e justo, é a gente fazer uma reforma tributária que diminui a carga tributária em relação à classe média, ao trabalhador, e faça com que aqueles que durante décadas ficaram milionários, né, graças ao esforço do povo brasileiro, dê uma cota de sacrifício maior para a continuação do desenvolvimento. Então, o governo Dilma, na minha opinião, num segundo mandato, tem que priorizar a reforma tributária, que é um tema fundamental para a sociedade, porque vai garantir que o Brasil possa continuar se desenvolvendo, mas garantindo, acima de tudo, distribuição de renda, porque a gente ainda é um país muito desigual, e acho que, junto com a reforma tributária, nós temos que tratar alguns temas que são polêmicos, mas que precisam vir para a pauta da sociedade brasileira. Não dá mais para a gente conviver com o índice de criminalidade que a gente vive no Brasil. E aí a gente precisa mudar o sistema judiciário, nós precisamos mudar as leis brasileiras. Eu sou daqueles, Madalena, que acho inadmissível um jovem de 16 anos poder votar, que é, para mim, o exercício mais responsável de um cidadão num sistema democrático. Não tem nada mais importante de responsabilidade do que o voto, e dizer que ele é incapaz para, por exemplo, pagar por um crime hediondo como estupro ou o latrocínio, que é o assalto seguido de morte. Eu acho que nestes casos, os jovens acima de 16 anos, eles têm que ter o mesmo tratamento que tem um cidadão de 18. E a gente precisa ter um sistema penitenciário que de fato possa ser visto como algo recuperador, que a pessoa vá cumprir sua pena, mas tem a oportunidade de sair de lá em condições de voltar a se inserir na sociedade. Mas eu não consigo conceber a gente dizer que alguém com 17 anos e meio, com a modernidade que nós temos hoje no mundo, acesso à informação, à internet, não tem capacidade de entender de que você não pode cometer um estupro, que você não pode cometer um assassinato. E ele ficar 6 meses, 7 meses numa Fundação Casa, por exemplo, depois voltar às ruas para cometer assalto. Não dá mais para a gente aceitar no Brasil de que a lei funcione apenas para os pobres, né? De que os ricos, os crimes de colarinho branco, continuem seguindo aí 15, 20 anos para serem julgados, e muitos deles, inclusive, são prescritos. Eu acho que esse desafio tem que ser encarado no Brasil de forma mais eficaz. E aí é fundamental a renovação do Congresso para isso. Esse Congresso que está aí não vai fazer essas mudanças. Não dá para achar que esses deputados que são sustentados hoje pelo poder econômico, pelos grandes bancos, pelas grandes empreiteiras, vão fazer a reforma tributária. Não dá para a gente achar que este Congresso que está aí vai fazer a reforma fundamental e necessária nas nossas leis, para que a gente possa ter um sentimento de uma justiça mais justa do ponto de vista da sua aplicação. Então, eu defendo a continuidade do governo Dilma por entender de que dos candidatos que estão colocados, inclusive, na disputa federal, este é o governo que está mais preparado para continuar o avanço de desenvolvimento do Brasil, mas acho de que o próximo governo da Dilma precisa ser mais ousado naquilo que são os grandes tabus brasileiros, que a gente discute há tanto tempo, como, por exemplo, a reforma política, que está virando um chaguão, algo que a gente fala há 20 anos e não tem nenhuma solução. Aparecem pequenas propostas no processo eleitoral que apenas ditam as regras daquela eleição. Não dá mais para o Brasil continuar com um sistema político onde, por exemplo, o que vai acontecer com o meu partido, você tem um candidato a presidente da República de um partido que defende uma tese, né? E no seu estado você tem um candidato a governador de outro partido que é oposição ao seu candidato a presidente. É isso que eu ia te perguntar, João, não é uma contradição? Você está falando do apoio à presidente Dilma, e aqui em São Paulo o seu partido está com o Geraldo Alckmin, ou seja, eu penso que você votará também no Geraldo Alckmin. Não existe uma contradição aí, João? É uma grande contradição, mas esse é o modelo atual. E aí, para quem está participando da vida política... Mas você segue o voto daquilo que seu partido está colocando. Eu sigo por uma questão de disciplina partidária, que eu acho que é fundamental também
também a gente entender que a disciplina partidária, as organizações partidárias, elas precisam ser fortes. Todos os países do mundo que a democracia é consistente, é consolidada, os partidos são fortes, são os grandes instrumentos de representação. Agora, eu questiono esse modelo. Eu acho que você permite aí a conveniência da política, né, que são os acordos que levam em interesse muito mais as questões internas dos líderes do partido do que necessariamente as questões programáticas, que é um problema do modelo brasileiro. Mas é esse o modelo que está posto, é esse o modelo que a gente hoje tem que enfrentar. Mas é esse modelo que eu quero discutir. E aí quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que nunca tive medo de defender minhas ideias. Ô, João, mas você participando do processo dessa forma, você não está legitimando esse modelo? Olha, eu sou contra, mas eu vou apoiar um governador aqui, um presidente lá. É que você não muda esse modelo, Luiz, sem participar dele. Onde que são os espaços e as ferramentas para você mudar esse modelo? É no Congresso Nacional. Se para chegar no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, você tem que participar desse modelo hoje para a partir daí estabelecer esse debate, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Agora, a minha opinião é de que não é o melhor modelo. Tem razão, João. Sabe por quê, Luiz? O que a gente briga aqui dizendo que é um modelo arcaico, velho, né? Nós da imprensa, todo mundo da imprensa quebra o pau, fala, denuncia, mas não muda nada. Então, quem vai ter que mudar são os homens que vão para lá realmente. Por isso que eu acho que está na hora realmente de uma renovação completa, viu? Tem que votar em gente nova e dar oportunidade para que realmente as coisas possam mudar em Brasília. Está aí, portanto. Então, fica tudo dentro de uma expectativa muito grande para saber. Você tem um palpite, João Farias, ou não? Olha, eu acho que os grandes favoritos para essa Copa é o Brasil, a Argentina e a Alemanha. E a Holanda pode ser a grande surpresa. Eu acho que a Itália tá fantástica. A Itália é um time perigoso, porque ele sempre, toda a Copa, é aquele joguinho duro, difícil, ganha de 1-0, empata, leva para prorrogação, 2-1 e sempre chega, né? Mas do ponto de vista de conjunto, que a gente viu aí nos primeiros jogos, eu acho que a Argentina, a Alemanha, que não estreia hoje com Portugal, mas ela tem uma tradição de sempre chegar pelo menos na semifinal, junto com o Brasil, é o favorito. Mas eu acho que o Brasil vai se superar e vai levar essa, porque a torcida está empurrando. É bonito demais você ver a torcida brasileira no estádio, apoiando o time, apoiando os outros times também. Eu acho que está sendo uma Copa, de fato, para ficar na história. E eu estou torcendo para o Brasil, né? Vamos ver. Daqui a pouco também eu quero trazer informação de que o governo de São Paulo promete atendimento policial mais rápido com 190 privatizado. João Faria disse que vai ser uma briga sua lá em Brasília para acabar com esse sistema, né? Agora o governo diz que a privatização do sistema vai ser a saída para o problema. O governo está jogando mais do que jogar na loteria, não? Coisa de louco, não? Jornal da Cidade, Morada M e FM, uma história de 30 anos. João Faria, você usou a expressão aí agora há pouco, disciplina partidária. Você compõe o PRB e o PRB tem hoje uma bancada composta e as suas lideranças, a executiva também, principalmente por integrantes da Igreja Universal do Reino de Deus. Normalmente não é uma bancada muito progressista, é um tanto quanto conservadora, não tem sempre polêmicas em relação a muitos temas quando a discussão chega ao Congresso Nacional. Você vai votar com a bancada evangélica? Você vai ter essa disciplina partidária também lá no Congresso Nacional, João Farias? Eu acho que sim, até porque se você pegar o histórico da bancada do PRB em Brasília, você vai verificar que a bancada do PRB votou em todos os projetos importantes para o Brasil que passaram pela Câmara dos Deputados. É verdade que hoje o meu partido tem uma forte influência do setor evangélico. Eu não vejo isso como um problema, porque eu acho que é importante todos os setores organizados da sociedade participarem ativamente da política. Não é diferente nos outros partidos políticos. A gente poderia dizer, por exemplo, que o PT, durante muito tempo, teve uma forte influência da Igreja Católica e também do movimento sindical, né? Então, eu vejo que os movimentos organizados participarem da vida pública é fundamental, inclusive, para que as suas opiniões possam estar em debate. O PRB é um partido hoje que vem crescendo, ele hoje tem uma forte influência da igreja, mas tem também uma forte influência de outros setores, né? Eu, por exemplo, não faço parte da Igreja Universal, sou católico, né? E tenho uma presença muito importante dentro do partido. Minha opinião hoje é uma opinião respeitada junto à direção estadual e nacional. Nosso grande líder hoje, o Celso Russomano, também não faz parte da igreja, é uma figura importante no partido. Acho que o fundamental nesse processo é você estar participando dos debates, até porque o fato de você ter
evangélicos no partido, não significa que quem determina as orientações políticas do partido seja a igreja, mas sim os parlamentares no cotidiano do dia a dia. Se você pegar a história do Congresso nos últimos 4 anos, você vai verificar que os deputados do PRB, apesar de poucos, né, tiveram aí ações importantes e participaram de forma muito ativa em debates fundamentais do nosso país. Eu espero, né, a partir da possibilidade de fato se confirmando a nossa candidatura na convenção do dia 29, poder ser mais um que venha contribuir para o fortalecimento do partido, mas fundamentalmente, né, na defesa das bandeiras que eu acredito serem fundamentais o Brasil está discutindo hoje, principalmente, né, em defesa dos interesses da nossa cidade. Eu repito, Araraquara não pode, em hipótese nenhuma, se permitir a não ter representação na Câmara dos Deputados. Nós não podemos, né, correr o risco, né, de ficar sem um deputado federal que represente a nossa cidade, que seja da nossa cidade, que tenha vínculo com a nossa cidade, que tenha raiz na nossa cidade, que tenha história com a nossa cidade, né? Acho que Araraquara é uma cidade privilegiada do ponto de vista da sua localização, é com certeza uma das cidades mais importantes do estado de São Paulo, por que não dizer do Brasil, e ela precisa continuar sendo influente na política nacional, como é até hoje. Araraquara é uma cidade privilegiada, tem grandes políticos que são reconhecidamente pessoas importantes no cenário nacional. O ex-deputado Dimas Ramalho, o atual prefeito e ex-deputado Marcelo Barbieri, o deputado Roberto Massafera, o deputado estadual Edinho Silva, que caso a Dilma venha ganhar a eleição, é um dos nomes mais cotados para assumir um ministério no estado maior do nosso país. Isso para a cidade é muito bom, é muito importante, porque se não bastasse levantar a autoestima do cidadão araraquarense, contribui para que a nossa cidade possa se favorecer do atual modelo de estado brasileiro, onde não se governa sem parcerias com o governo estadual e com o governo federal. E aí, a presença de um deputado para brigar pela cidade, para defender os interesses da cidade, para trazer emenda para a cidade, para discutir com os ministérios a importância de recursos para a cidade, é fundamental. Mas esse deputado também tem que se preocupar com a cidade. Não basta ele achar que o papel dele, a tarefa dele, é apenas trazer recursos. Ele também tem que discutir os problemas locais. O caso do 90 não pode ser um problema da Câmara Municipal de Vereadores, tem que ser um problema dos nossos deputados. Os nossos deputados têm que estar envolvidos nessa luta, que hoje é uma luta da população de Araraquara, que é poder ter a garantia de que o atendimento policial ele vai ser feito na melhor presteza possível, da melhor maneira possível, mesmo que o resultado final não seja positivo, mas que você saia com o sentimento, pelo menos buscaram resolver o meu problema. E esse não pode ser uma luta local, tem que ser uma luta estadual, tem que ser uma luta nacional. Então isso é um papel de um deputado da cidade, defender os interesses da cidade, inclusive na localidade. O deputado federal tem sim que cobrar do prefeito da nossa cidade um serviço melhor no atendimento da população no dia a dia. Hoje nossa cidade tem um problema do sentimento de abandono. Os nossos deputados não podem achar que isso não é problema deles, porque é problema deles também, eles vivem na cidade. E por ter uma relação mais estreita com o prefeito, porque os dois têm que trabalhar em parceria, e caso eu seja eleito, eu vou trabalhar em parceria com o prefeito da cidade, porque quero ajudar a cidade a crescer, mas vou cobrar dele também que garanta serviço de qualidade. Não dá para achar que o deputado da cidade tem que discutir apenas o Estado, o Brasil, e trazer emenda para Araraquara que cumpriu com sua obrigação. Não, ele mora aqui, ele vive aqui. O problema do posto de saúde lá do Hortências, do São Midei, é um problema dele também. Então é esse espírito hoje que me leva a colocar o meu nome nessa disputa. Eu quero ser um deputado de Araraquara, que discuta o Estado de São Paulo, que discuta o Brasil, mas que não esqueça que a sua raiz é a sua terra, é a sua moradia, onde estão meus filhos, onde está minha esposa, onde está minha mãe, né? Então a marca do nosso mandato vai ser essa marca, de um deputado que é capaz de discutir os problemas do Brasil, mas que não esquece jamais dos problemas locais, porque esses são os mais imediatos que afligem, inclusive, o nosso povo que aqui vive. Porque eu vejo, viu, que tanto você como o Adalto Scardoelli e a Edna, né, todos vocês citaram aí o Dimas Eduardo Ramalho, né, como exemplo deputado regional. E eu tive até alguns atritos com o Dimas Ramalho, trombei com o Dimas Ramalho. Ficou até uma situação um tanto quanto desconfortável de jornalista e político, né? Porque o Dimas simplesmente, né, abandonou a nossa Câmara Federal, né? Foi ser secretário de um governo, de um governo municipal, governo de São Paulo, tá certo, do Kassab, né?
Então foi uma situação realmente delicada. E agora deixou pela segunda vez, definitivamente. Foi, definitivamente. Bom, até aí tudo bem. Então, quer dizer, esse compromisso que eu gostaria de saber, João. Eleito, o que poderia tirá-lo de representar uma cadeira? Qual que seria uma proposta? De repente, um prefeito de São Paulo lhe convida, você larga tudo e vem embora? Não, em hipótese nenhuma. Eu fui secretário já, eu deixei a Câmara Municipal, mas para ser secretário da minha cidade. Não é a mesma coisa, João? Não, claro que não, porque você ser secretário da sua cidade, você vai estar contribuindo diretamente para a sua cidade na hora que você atua. Eu fui secretário municipal de habitação do prefeito Marcelo Barbieri e tenho certeza absoluta, né, de que uma das áreas de maior atuação do prefeito na cidade é a área habitacional. Araraquara nunca recebeu tanta casa popular como recebeu nesses 5 anos do prefeito Marcelo Barbieri. Eu tenho orgulho de dizer que tive muita responsabilidade em garantir que essas casas viessem para a cidade através de leis que nós criamos e de estímulos na Secretaria da Habitação, que hoje é conduzida, inclusive, por alguém que eu tive o privilégio de trabalhar junto, né, inclusive indicar para ser secretário, que é o Edelcio Tosito. Na condição de secretário municipal da habitação, eu pude ajudar o prefeito a viabilizar projetos importantes para a cidade. É diferente você sair de Araraquara para ser secretário na capital de São Paulo. Não é a tua cidade, não é o teu domicílio, não é o teu cotidiano. Então você está contribuindo, mas para uma cidade que não é a tua. Então aí eu acho que é passível de questionamento. Não vejo como um problema um vereador deixar a Câmara Municipal para assumir uma pasta na prefeitura, porque ele vai estar atuando e trabalhando junto com a população. Mas ele não foi eleito para representar na Câmara? Mas João? Ele foi eleito para representá-lo na Câmara. Inclusive com a tarefa de fiscalizar. Ele compondo o executivo, ele perde essa isenção de fiscalização que ele está lá, né? Luiz, a função política ela vai muito além. Isso é muito claro, até pelo sistema e o modelo que nós temos. Do que o simples fato de você se eleger o vereador, você não pode, em hipótese nenhuma, por exemplo, se tornar um secretário. Qual a incompatibilidade? Porque, veja, se eu deixei de estar na Câmara para fiscalizar, alguém que assumiu o meu lugar tem que cumprir essa tarefa. Né? O fato de você deixar a Câmara para prestar momentaneamente um serviço na prefeitura não significa que você está se omitindo da sua tarefa, porque o vereador ele é eleito para fiscalizar, eleito para legislar, mas é eleito também para ajudar a sua cidade a continuar se desenvolvendo. E se ele tem capacidade, se ele tem potencial, né, para numa secretaria, aí seja ela A ou B, no meu caso foi a da habitação, contribuir para um setor importante e fundamental da cidade, não tem problema nenhum que ele o faça. O que é preciso se garantir que o seu suplente, aquele que assume a cadeira, entenda quais são as suas responsabilidades enquanto vereador. Até porque a gente sabe que nem sempre, infelizmente, o fato da pessoa ser vereador faz com que ele, de fato, seja um fiscalizador legítimo do executivo. A gente sabe que muitas vezes os vereadores acabam se omitindo disso. E aí, quando eu falo os vereadores, eu não estou aqui dizendo os outros, todos, inclusive eu, porque eu não me eximo das minhas responsabilidades. Mas eu não vejo nenhum problema um vereador ser secretário, desde que ele tenha o mínimo de capacidade para atuar na pasta que vai atuar, que não seja apenas para garantir acordo político. E eu falo com a maior tranquilidade do mundo, né? O período que eu passei na Secretaria da Habitação foi fundamental para o prefeito Marcelo Barbieri conseguir ter implantado em Araraquara a quantidade de casas populares que ele implantou. E serviu para mim, né, dizer para vocês hoje que se eu, de fato, tiver meu nome confirmado na convenção do meu partido e me eleger deputado federal, vou lutar muito para que a gente possa ampliar o programa habitacional no Brasil, em Araraquara e no estado de São Paulo. Porque só quem vê a alegria de uma pessoa que nunca sonhou na vida poder ter sua casa hoje, como muitas famílias de Araraquara têm, graças ao Minha Casa Minha Vida, que é um projeto do governo federal em parceria com as prefeituras, sabe o significado de você, de alguma forma, poder contribuir com isso. Eu, hoje, diria para você que eu sou uma pessoa realizada, né? Porque, de alguma forma, eu contribuí para fazer um bem para as pessoas que não tem preço, que é a certeza de que se o dia você for embora, pelo menos um teto para seus filhos morar, você deixou. Não tem nada mais valioso do que você saber que quando você entrou numa casa, ela é tua. E eu digo isso porque eu vivi de aluguel há muito tempo. Hoje eu pago um financiamento de uma casa. 30 anos, não tem problema, mas eu sei que cada prestação que eu e minha esposa paga, eu estou pagando a nossa casa. Né? O dia que o meu filho
não poder mais contar com o pai e com a mãe, ele vai poder dizer, o meu pai e minha mãe, quando foi embora, me deixou pelo menos um teto para viver. Então, isso é muito significativo. Então, eu deixei a Câmara Municipal por um período e voltei para ela com a certeza de que eu fui muito importante para a minha cidade, o período que eu saí da Câmara Municipal. Mas também fui muito importante para a minha cidade na Câmara. Quantos projetos importantes foram viabilizados a partir de iniciativa minha, como, por exemplo, a lei que limita o tempo de espera na fila de supermercados, que pegou, hoje você vai no Savenhago, tem plaquinha informando de que existe a lei na cidade, né? Como foi importante esse período na presidência da Câmara, onde a gente democratizou mais a Câmara Municipal, alterando os horários das sessões, criando a Escola do Legislativo, criando a sessão cidadã para aumentar a participação da população. Então, eu acho que as duas coisas não estão separadas uma da outra. É possível você ser um bom vereador durante 4 anos do seu mandato, inclusive pensar a sua reeleição, como é possível também você ser um bom vereador e emprestar essa sua capacidade para a prefeitura, como está fazendo o vereador Geice Sabonete hoje, com todos os problemas que alguns falam do Geice Sabonete, ele está surpreendendo na Secretaria de Esportes. Quem vê a ciclofaixa que foi colocada aos domingos aqui na Via Expressa, é um negócio espetacular. Eu passei lá domingo, Madalena, a quantidade de família, né, pai, mãe, filho, andando de bicicleta com o sentimento de segurança. Aqui eu posso andar tranquilo, que eu não corro risco de ser atropelado. É um negócio muito legal. O sabonete está fazendo falta na Câmara? Está fazendo falta, mas está cumprindo um papel importante também na Secretaria de Esportes. Então, eu acho que quando você consegue colocar pessoas que têm capacidade de exercer a função a qual lhe foi designada na Prefeitura, ele não está atraindo o seu eleitor. Até porque, repito, ele está prestando serviço na sua cidade. Agora, ele sair daqui para ir para outra cidade, eu tenho minhas ressalvas. E aí, para concluir, para responder a pergunta do Madalena, né, eu, eleito deputado federal, vou exercer o meu mandato de deputado federal. Quero ficar 4 anos em Brasília para ajudar a nossa cidade, a trazer recursos para a nossa cidade, para defender os interesses da nossa cidade e para contribuir de alguma forma para a gente tentar mudar o Brasil, né? É com esse sentimento que eu pretendo chegar à Câmara dos Deputados, caso o nosso nome venha a ser oficializado aí na convenção do dia 29. Tá certo, João Faria, muito obrigado, um abraço a você e felicidades, viu? Vai para a luta, tá certo ou não? Eu que agradeço, Madalena, obrigado, parabéns pela iniciativa. Queria deixar aqui rapidamente uma mensagem para a população de Araraquara, de que ela entenda de que tem uma grande tarefa neste ano, de que após a Copa a gente se coloque os nossos pensamentos para as eleições, entenda a importância de a gente renovar, mas renovar com atitude, né? Renovar com pessoas que de fato possam ter compromisso com você. E eu queria aqui reafirmar o meu compromisso com a cidade que me adotou e me acolheu com muito carinho, que me deu uma família maravilhosa, né? Que me permitiu poder dar um pouco daquilo que eu aprendi com os meus pais para essa cidade. E eu tenho um amor incondicional à cidade de Araraquara. E esse amor incondicional que eu quero levar comigo para Brasília para defender Araraquara da mesma forma que eu defendo a minha família, que é o maior bem e o maior patrimônio que eu tenho. E esse compromisso, o araraquarense pode ter certeza que ele pode ter de mim. Se eu virar deputado federal, ninguém vai brigar mais pela nossa cidade do que eu lá em Brasília. No mais, bom dia a todos, que Deus abençoe e que o Brasil seja campeão do mundo.